Olá a todos. Hoje eu estarei falando sobre uma questão polêmica, que é a otimização de sistema em ambientes Windows. Infelizmente, temos inúmeros vídeos aqui mesmo, na plataforma do YouTube, que realizam e ensinam procedimentos que não causam efeito, ou em alguns casos até geram uma consequência negativa na experiência de uso do sistema. E hoje eu estarei citando alguns desses procedimentos negativos ou sem utilidade. E também falarei o que podemos fazer para melhorar. Mas uma coisa que tem que ser dita, não há milagres. Pois bem, a primeira e mais famosa delas é a seleção de quantidade de núcleos do sistema no msconfig. Essa daqui é uma das mais furadas que o povo aí da internet ensina. Por quê? Essa ferramenta não é feita para você selecionar uma quantidade de núcleos no que se diz respeito a desempenho. Toda vez que o sistema tem isso aqui desmarcado, significa que ele vai fazer o uso próprio de créditos do sistema. O sistema ele usa por demanda. Você tem necessidade ou não de usar a quantidade de núcleos. Você não precisa clicar nisso aqui. Em que caso você vai usar isso aqui? Simples. Você é um desenvolvedor e você tem um processador de, que nem o meu, 16 threads. Só que você precisa saber qual vai ser a experiência do usuário que tem, por exemplo, 4 núcleos. E você, desenvolvedor, você não vai ter várias máquinas para fazer teste da sua aplicação, né? Você vai ter que ter uma máquina cada uma com dual core, quad core, octa core, entendeu? Não faz sentido. Então você usa essa ferramenta para usar, como é que podemos dizer? Selecionar a quantidade de núcleos baseado na aplicação que você quer testar. Ou seja, não tem qualquer utilidade para um usuário comum isso aqui. O sistema ele consegue e tem capacidade de usar a quantidade de núcleos de forma correta. Você não precisa de usar isso aqui. Uma coisa que eu esqueci de explicar é que alguns youtubers recomendam você ativar o cache L3 do seu processador. Isso simplesmente não faz sentido. Todos os processadores de atualidade usam seu cache normalmente, de forma total, entendeu? E isso é administrado pelo próprio sistema. Um dia isso fez sentido, há 20 anos atrás, na época que o pessoal usava o Windows 95. E sim, você tinha que ativar em alguns processadores o cache. E no caso não era L3 porque nem mesmo existia nessa época. Mas nos tempos atuais isso não é mais necessário e se você estiver fazendo isso não está mudando nada, é totalmente placebo. Tudo bem? A segunda é a famosa limpeza de registros, né? Geralmente o pessoal usa algum software, né? Geralmente software de cunho chinês, né? Que não são conhecidos por serem seguros, né? Existem várias informações, né, dados que mostram que esses softwares eles têm mais malefícios do que benefícios, para não falar que não tem benefício nenhum, né? E limpeza de registro do Windows não faz qualquer sentido, visto que uma chave não tem um valor significativo, às vezes ela pesa menos de 1 KB, não tem qualquer utilidade. Então apagar isso aqui não vai melhorar em nada a tua máquina. A segunda são softwares de otimização de sistema, que esses são bem utilizados, né? Simples. Quais softwares a gente está citando? Advanced System Care, CCleaner, a Shampoo. Tudo isso aqui é porcaria, isso aqui não serve pra nada. E que os três têm em comum, ao contrário do CCleaner, que um dia ele até fez sentido, pois ele pertencia a uma empresa, né, que era bastante confiável, até ser comprado por uma empresa chinesa, né, que alterou o software inteiro e encheu o software de anúncio, né. O Advanced System Care, que pertence à Elbit, que literalmente é uma empresa que nasceu totalmente na China. Software literalmente não faz nada. Ele simplesmente te dá uma limpeza visual. Ele mostra uma coisa completamente fantasiosa do que ele faz, mas na prática ele não está fazendo nada. Tudo é visual, entendeu? Ele não está consertando, nem reparando nada, nem melhorando o desempenho do Windows. A mesma coisa vai para esse cara aqui. São softwares sem qualquer utilidade.
Pois bem, a próxima é ferramentas de desbloqueio de núcleos, né? Meio parecida com o primeiro tópico, né? Porque muita gente acha que o Windows ainda não tem capacidade de administrar seus créditos de forma correta, né? E ele faz isso. Não que o Windows seja um sistema perfeito, mas essas ferramentas não vão ajudar em nada, né? Uma das ferramentas que o pessoal usa é o Unpark CPU, né? Ferramenta mais antiga do que minha avó, né? Tem qualquer utilidade isso aqui. Ele simplesmente vai criar uma regra nas informações de energia, né? No caso, ele vai simplesmente jogar no desempenho máximo, né? E isso aqui tem um disclaimer sobre isso aqui. Não quer dizer que sua máquina vai ficar mais rápida. Ela vai ficar mais responsiva, entendeu? Em breve eu vou explicar mais sobre as opções de energia. Enfim, essas aplicações de bloqueio de core clock, né? Isso aqui não tem qualquer utilidade, entendeu? A informação que você consegue ativar, né, para melhorar questões de processamento, esse tipo de coisa, é na BIOS. No caso, por exemplo, ligando o turbo, se no caso o seu processador tiver, entendeu? Se você souber fazer o overclock, isso também ajuda, entendeu? Nada que você fizer no Windows vai melhorar isso, entendeu? Certo? Show. E essa aqui também é boa, a famosa limpeza de memória, né? No caso eu não tenho nenhuma aplicação aqui para usar de exemplo, mas a limpeza de memória não faz sentido. Por quê? O sistema ele carrega informações na memória justamente para você não ter que carregá-las de novo. Toda vez que você tem que gerar um arquivo na memória, você tem que carregar ele novamente. O que significa que você vai levar mais tempo para abrir aquela aplicação. Mas aí o fulano vai falar: poxa, mas se a memória estiver tomada, eu vou abrir, por exemplo, meu PUBG, ele vai ficar travando. Porque o jogo usa bastante memória, entendeu? Eu quero limpar justamente para alocar o jogo todo nela. Tirar algumas informações que não tem nada a ver com o jogo e mantê-la funcionando. Só que aí que tá, isso não dá certo. Porque se o seu jogo está chegando num ponto de gravar por falta de memória, não vai ser uma otimização que vai ajudar nisso. Seu sistema já está faltando memória, entendeu? Muita gente tem que entender que uso de memória alto não necessariamente significa que o sistema vai ficar mais pesado ou ele está menos otimizado. Significa que ele está aproveitando a memória, entendeu? Desses 6.7 GB que a máquina aqui está usando, não necessariamente ela está usando, mas ela tem de prontidão, de pronto uso, entendeu? O que leva a gente para o próximo tópico, que é o arquivo de paginação. O que é o arquivo de paginação? Geralmente, quando ele excede a memória do sistema, a memória que você tem na sua máquina, ele cria um arquivo chamado page file. E o que esse arquivo faz? Ele guarda informações que era para estar na memória, só que como não tem espaço, ele vai alocar no seu disco. E como todo mundo já sabe, o disco ele é infinitamente mais lento do que a memória RAM, entendeu? Isso é literalmente um caso para você não ter crashes na sua aplicação, né? Porque se você desativar o arquivo de paginação e você estourar o máximo de memória RAM, o seu sistema vai crashar, ou provavelmente a aplicação que você vai estar usando vai começar a corromper ou vai fechar no meio do processo, entendeu? Então, não desativem o arquivo de paginação. Ele é feito quando a memória do seu sistema estoura. Ah, mas ela é mais lenta, mas é uma forma do seu sistema não crashar, entendeu? Você não vai desativar essa função, porque você não vai ganhar desempenho com ela. O que você vai conseguir é que você um dia vai lotar sua memória e você não vai ter o arquivo de despejo ou de paginação para poder abrir a sua aplicação, e provavelmente ela vai dar erro e vai crashar, entendeu? Em relação a arquivos temporários, né? Isso aqui não diria que é um malefício, mas o arquivo temporário ele lota toda hora, entendeu? No caso são 3 tipos, né? O temp com porcentagem e sem porcentagem. Assim que você apagar isso aqui tudo,
quase que imediatamente ele vai voltar, entendeu? A única coisa que você faria aqui nessa situação, se você está, por exemplo, 2 anos, 3 anos usando o sistema, sem formatar, sem nada, isso aqui provavelmente vai estar gigante. Aí sim é recomendável você apagar, né? Porque realmente isso aqui vai ocupar espaço de disco. Não quer dizer que você vai ter melhoria de performance, você vai ganhar espaço somente. Você não vai ganhar performance aqui, né? Agora a gente já falou de malefícios, né? Agora a gente tem que falar de uma coisa para melhorar, né? Porque nem de derrota vive o homem. Vamos lá. Em relação à opção de energia, né? Por que lá no início eu falei que existe um disclaimer sobre ela? Ela não exatamente vai melhorar a performance. O que vai acontecer é que o sistema vai ficar mais responsivo. O que isso aqui faz? Isso aqui simplesmente, ao invés de manter o clock do processador sob demanda, ele vai deixar o clock estático. Ou seja, se o teu processador ele tem 3 GHz, ele vai tender a ficar a 3 GHz o tempo inteiro, mesmo sem uso. Se você deixar a aplicação aqui em equilibrado, ou baixo desempenho, ou coisa do gênero, a tendência é o clock dele cair. E se houver demanda, o sistema vai lá e aumenta esse clock para a aplicação necessária, né? Que você vai precisar usar. No caso aqui, o sistema que eu estou usando, ele tem esse desempenho máximo. Provavelmente para vocês vai ter esse alto desempenho. Mas eles não diferem muito, a diferença deles é pequena. Em relação a usos de disco, deixar o disco sempre ligado e esse tipo de coisa, isso não vai melhorar o seu desempenho. O sistema só vai ficar mais responsivo. Certo? Outra observação é que... Lembra que eu falei que existem algumas aplicações que você não deve usar? Pois bem, existem aplicações que você deve usar, entendeu? No caso, essa aqui é a aplicação do Chris Chicos, né? O youtuber, eu acredito que ele seja americano, e o cara tem um conhecimento animal sobre software e principalmente ambiente Windows. E ele desenvolveu esse software porque ele viu a necessidade de que os usuários do Windows não tinham uma ferramenta adequada, né, para executar esse tipo de função. Mas há um porém, tá? Nem tudo aqui você deve usar, porque não necessariamente isso aqui também vai melhorar a performance. Isso talvez melhore a sua usabilidade, entendeu? Facilitar certas coisas, atalhos, desativar uma função que você não gosta no sistema. Por exemplo, você tem como desativar aqui a hibernação. É recomendável? Não é. Entendeu? Porque você desativando a hibernação, tecnicamente você vai diminuir a velocidade de boot do Windows, né? Por exemplo, aqui você consegue botar o sistema em modo escuro com um clique, entendeu? Tirar aquela porcaria daquele Bing Search do Start Menu, que isso aqui, obviamente, você vai tirar, ninguém usa essa bosta, né? E, por exemplo, funções para desativar arquivos de segundo... Perdão, arquivo não, aplicativos de segundo plano, né? E já adianto que o desempenho que você vai ganhar fazendo isso aqui é mínimo. Como eu disse, não tem milagre. E os youtubers aí da vida que fazem esses vídeos sempre vão te falar que tu vai dobrar com FPS, que você vai ter mais desempenho. Isso não existe. A única forma de você fazer isso é tendo uma máquina adequada e bem configurada, entendeu? E não vai ser limpeza de memória ou um Advanced System Care que vai salvar a sua vida, entendeu? Ele não vai mudar a sua vida, entendeu? Você vai continuar tendo travamentos e esse tipo de situação, entendeu? A recomendação é, obviamente, usar sempre SSD, entendeu? E usar o sistema adequado ao seu hardware. Por exemplo, eu vejo muita gente com um hardware completamente inadequado usando o Windows 11, que é um sistema que é controverso, não foi bem aceito, e aparentemente ele não conseguiu superar o Windows 10, no caso, né, em questão de desempenho. Então, essa aplicação aqui ela é simples de ser baixada, né? Você vai usar o PowerShell em modo administrador, você vai colar aqui e dá Enter. Depois é só deixar o software abrir ali.
Vamos ver. E aqui você tem, né, algumas ferramentas, né, que você pode usar. Recomendo usar tudo? Não. Eu vou recomendar vocês usarem alguma coisa? Também não. Por quê? Isso é totalmente pessoal. Tem coisas aqui que eu prefiro usar e tem coisas que vocês não vão querer usar. Como, por exemplo, eu particularmente não uso Edge, então eu arranco aí do meu sistema, e não porque vai melhorar o desempenho, é porque simplesmente ver esse navegador me irrita, entendeu? Porque ele é praticamente um spyware que fica rodando na tua máquina, ele fica aberto o tempo inteiro e você não consegue fechar, entendeu? É uma coisa pessoal minha, entendeu? Você tem, por exemplo, uma coisa interessante que eu gosto de usar é esse Disable Full Screen Optimization. Por quê? Existem alguns bugs em alguns jogos, né, em específico, que quando você minimiza ele e você volta pro jogo, você perde desempenho por causa desse sistema de otimização full screen. Um jogo que acontece muito isso é o PUBG, né? E se eu não me engano, o GQS 5. Pois bem, esse aqui eu recomendo que vocês ativem, né? Tomar cuidado com isso aqui, tá? Remover todas as aplicações da Microsoft Store. Se você clicar nisso aqui, que vai perder tudo, inclusive essa calculadora. Pois bem, aqui temos algumas configurações básicas, né? Hyper-V, ninguém usa isso, né? Por mais que eu use. Ativar o boot antigo, recovery, né? Antigamente, provavelmente muita gente não vai lembrar, mas se você apertasse F8 no boot, você conseguiria entrar numa tela para poder entrar no modo de segurança do Windows. Isso foi desativado por padrão. Recomendo também ativar. Update. Totalmente pessoal. O que eu gosto de fazer? Eu geralmente atualizo o sistema e completamente. Faço todas as atualizações e eu vou lá e desativo. Assim que eu souber que lançou uma atualização estável, eu vou lá e ativo o update novamente. Aí muita gente vai perguntar: ah, mas fulano, por que você não usa o Windows Update igual a Microsoft recomenda, igual os especialistas recomendam? Deixar o sistema sempre atualizado, porque nem sempre eles vão lançar uma atualização decente. Como o Windows já foi quebrado várias vezes por atualizações furadas que a Microsoft lançou, né, você não vai correr o risco. Atualize só se necessário, né? Pois bem, tome cuidado quando for desativar certas coisas. Isso aqui pode melhorar sua experiência de uso, como também pode atrapalhar, né? Mas é isso. Obrigado, pessoal, e estou finalizando o vídeo.